paz de Jesus, meu irmão. Meu nome é Paulinho, faço parte do grupo de oração Magnífica, na Diocese de Pameri, na cidade de Pires do Rio. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras. Com muita alegria, nós queremos aqui, nesse terceiro vídeo da série Eu Amo Meu Grupo de Oração, refletir com você sobre o que é o ciclo carismático no grupo de oração. Você sabe o que é o ciclo carismático? Você conhece o ciclo carismático? Você tem perguntas a respeito? Ou alguém já te perguntou sobre o que é o ciclo carismático? Às vezes as pessoas, elas têm, por causa deste medo de estar fazendo algo que não está certo, ou de apenas por timidez mesmo, elas não querem aprofundar ou desenvolver ou exercitar certa forma de oração, e esse é o caso do ciclo carismático. Mas o ciclo carismático, meu irmão, ele vem a ser a forma espontânea e expressiva que deve acontecer a oração dentro da reunião de oração, dentro da reunião do núcleo de serviço, na sua oração pessoal. O ciclo carismático é apenas uma forma de orar em que nós falamos, deixamos o Espírito nos conduzir, ouvimos e deixamos Deus agir em nós, porque o Senhor age, e depois damos a Ele a nossa resposta, retornando à oração. Então, note que é um ciclo. E o ciclo, ele é composto de algumas etapas. Basicamente, são 5 etapas, que começa com a oração de louvor, ou uma oração de entrega, perdão, uma oração em vernáculo, onde nós começamos a orar e até mesmo podemos começar esse momento de oração com canto, né? e já conduzir esta oração e deixar a oração fluir naturalmente, mas em língua vernácula, ou seja, com as nossas próprias palavras, ir expressando ao Senhor tudo aquilo que nós temos dentro de nós, que precisamos expressar a Ele, levando a Ele o louvor, a gratidão, derramando muito amor e gratidão ao Senhor. É como diz o Vinícius, né? Vinícius Simões, ele sempre diz que o louvor é um ramalhete de flores que nós ofertamos ao Senhor. Então, é uma forma de apresentar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, de pedir perdão, de nos apresentar diante do Senhor. E assim nós vamos orando, a assembleia vai orando, o condutor, o dirigente da reunião de oração vai conduzindo, né, sob a ação do Espírito Santo, a assembleia, mas de forma que todos participem, porque a intenção é que todo mundo participe da oração. Então, todos começam a orar, a participar. E quando as nossas palavras vão se esgotando, porque nosso vocabulário é pequeno, é pobre, para poder expressar toda a grandeza de Deus, para poder expressar toda a gratidão que nós temos por Ele, para poder expressar a grandeza, a majestade do Senhor. Então, nosso vocabulário é pequeno, é pobre, e quando as palavras acabam, quando as palavras vão ficando escassas, quando o nosso vocabulário vai ficando pobre, nós vamos clamando a unção do Espírito e vamos deixando fluir em nós uma oração no Espírito, a oração em línguas. Esta oração em línguas, ela deve vir naturalmente, e ela vai vir, ela acontece naturalmente. Então aí já começa a segunda parte do ciclo carismático. Veja, nós começamos com a oração em vernáculo, depois, quando as nossas palavras elas vão se escasseando, vão terminando, o Senhor mesmo vem em socorro da nossa fraqueza. Lembre, como diz a carta aos Romanos, eu deixei aqui preparado para que a gente pudesse pegar junto. Veja bem, no capítulo 8, no versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos
segundo Deus. Percebe, irmão? A nossa oração vernácula, a nossa oração com as nossas palavras, vai chegar um momento em que as palavras não vão conseguir expressar o louvor merecido do Senhor. Nesse momento, o Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, ele vem em auxílio à nossa miséria, à nossa pequenez, e ele engrandece a nossa oração, orando em nós, nos auxiliando com gemidos inefáveis. Então, quando nós nos abrimos ao Espírito, deixamos ele orar em nós, a graça vai acontecendo. E esta oração no Espírito, ela vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando, a ponto de que o Senhor já começa a ser um só, né? Através da Assembleia, através de todos nós. Parece que há, e é de fato, uma só oração elevada ao Senhor, um só corpo, um só Espírito. Então, nesse momento em que a oração no Espírito, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, a orar em nós, a oração naturalmente, isso vai acontecer, ela vai acalmando. Nós chegamos num ápice da oração e de repente aquela oração no Espírito, ela vai se abrandando, vai se acalmando até chegarmos à terceira fase, a terceira etapa do ciclo carismático, que é outra expressão de oração que o catecismo nos ensina, que se chama de oração mental. É uma oração mental. O que é a oração mental? Que é o silêncio. No parágrafo 2716 do catecismo da Igreja Católica, vai dizer o seguinte. Aliás, no parágrafo 2717, para a gente ir bem direto, a oração mental é silêncio. Este símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio, insuportável ao homem exterior, que o Pai nos diz seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. No parágrafo 2716, vai dizer assim, que a oração mental é escuta da palavra de Deus. Ela não é uma escuta passiva, mas é uma escuta de obediência da fé, acolhida incondicional do servo e adesão amorosa do filho. Então, irmãos, percebemos que já nesse estágio da oração, do ciclo carismático, o Espírito Santo nos leva a ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Porque a nossa oração não pode ser um monólogo. Só nós falamos, despejamos as nossas queixas, os nossos problemas, os nossos pedidos e não ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Mas o Senhor, como um Deus vivo, um Deus real, Ele está no meio de nós e Ele se manifesta. Então, é preciso que nós aprendamos a ouvir. Sabe? Quem não sabe ouvir direito, também não sabe falar. Então, nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração. E nesse momento da oração, nós, já conduzidos pelo Espírito Santo, deixamos o Senhor falar em nós. Não precisamos ter medo do silêncio. Não precisamos ter medo de fazer aquela pausa no barulho. Talvez as pessoas podem achar, ou talvez você mesmo possa pensar, que o grupo, para ser ungido, ele tem que ser barulhento. Que o grupo de oração, para ter a ação do Espírito Santo, ele tem que ter muito barulho. Não necessariamente. Se assim o Senhor quiser, será. Mas o Senhor, Ele age na suavidade. Como o profeta Elias, que quando estava fugindo de Jezebel, lá no monte, passou um vento impetuoso
mas ainda não era o Senhor. Quando foi que o Senhor veio? Quando veio uma brisa suave. Então o Senhor é suave, Ele fala na suavidade, no silêncio. Então nesse momento nós nos abrimos à ação do Senhor. Quando passa esse momento de silêncio, vai acontecer um momento em que o Senhor começa a manifestar em nós os seus carismas. E o Senhor vai falar em nós, vai falar através da Assembleia. Quando nós nos abrimos aos carismas do Senhor, Ele manifesta a sua graça. Então, neste momento, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor, Ele às vezes passa discreto e nós às vezes podemos pensar, mas isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa minha, invenção minha. Então precisamos estar muito dóceis ao Espírito Santo, deixar o Espírito agir em nós, perder aquele respeito humano que muitas vezes nos impede de proclamar, de anunciar aquilo que Deus quer falar. E nós não precisamos ter medo. O Senhor, Ele vai agir em nós. E tudo que Deus vai falar em nós através dos carismas, seja uma profecia, uma palavra de ciência, a proclamação de uma cura, uma palavra na Sagrada Escritura, uma exortação, uma profecia em línguas, pode ficar tranquilo, o Senhor vai confirmar. Sempre o Senhor confirma. Então, não tenha medo. Deixe o Senhor falar através de você. Então, neste momento em que Ele se manifesta os carismas, nós já é a quarta fase, a quarta etapa do ciclo carismático. Já é uma outra forma de expressão de oração. Quando passa, desta fase, que nós já louvamos o Senhor com as nossas palavras, que nós oramos na ação do Espírito, oramos em línguas, que nós silenciamos e acalmamos o nosso coração, que nós paramos para ouvir o Senhor e o Senhor manifesta em nós os seus carismas, Ele fala ao seu povo. Nesse momento, nós precisamos dar a resposta ao Senhor. E essa resposta ela vem em forma de oração novamente, em forma de oração vernácula. Então, essa resposta já é a quinta parte do ciclo carismático que já está retornando ao início de tudo. Só porque dessa vez em forma de resposta ao Senhor que falou e nós demos a Ele a nossa palavra devolutiva. E nós dizemos a Ele aquilo que Ele apresentou, que Ele agiu em nós, aquilo que Ele realizou em cada um de nós. Então nós louvamos e glorificamos o Senhor. Então, irmão, perceba que o ciclo carismático é uma oração viva, é um ciclo vivo, é um ciclo da vida, é uma oração que ela é dinâmica, não é uma oração lida, não é uma oração já decorada, que temos essas orações que são maravilhosas, mas elas não fazem parte desta expressão de oração. É uma expressão espontânea e expressiva. E é assim que deve ser a nossa reunião de oração, a nossa reunião do núcleo de serviço. Então nós precisamos ser muito tranquilos, livres, para deixar o Senhor agir através de nós. Então o ciclo carismático basicamente é isso. É uma oração viva e a assembleia se torna viva. O grupo de oração tem que ser orante. O grupo de oração precisa ser um grupo de oração genuinamente. E não um grupo de pessoas que sentam e ficam assistindo outras pessoas orarem. Então, a nossa função, o nosso papel na condução do grupo de oração, na condução do ciclo carismático, é esse. A nossa preocupação deve ser essa. Levar os irmãos à oração, à intimidade e à experiência com Deus. Eu espero que eu possa ter ajudado nesse vídeo e peço a você que continue orando, intercedendo pela renovação carismática católica, pelo seu grupo de oração, e te peço, meu irmão, em nome de Jesus, que cada vez mais você se abra à ação do Espírito Santo.
um grande abraço, a paz de Jesus, o amor de Maria e que Ele te abençoe sempre e cada vez mais. Amém? Vamos recapitular rapidamente o que nós vimos nesse vídeo. O que é o ciclo carismático? É uma forma de oração expressiva e espontânea em que o Espírito Santo age através de nós de várias maneiras. Primeiro, o ciclo carismático ele tem 5 etapas básicas, né? A oração vernácula, que é com as nossas próprias palavras, que quando elas se esgotam, né, a gente já se abre à ação do Espírito e aí a gente deixa, a gente permite, a gente busca para que o Senhor ore em nós, e esta oração em línguas, ela vem de uma forma espontânea e uma forma de que nós, já não tendo mais palavras nossas mesmos, permitimos que o Espírito Santo fale através de nós. Depois da oração em línguas, nós paramos para silenciar e acalmar o coração e deixamos e damos a oportunidade para que o Senhor fale a nós. E aquilo que o Senhor manifesta a nós já é carisma. E Ele vai despertar em alguns irmãos alguns carismas, já na 4ª etapa. Pode ser uma palavra de profecia, uma palavra de ciência, algum carisma vai ser manifestado para a edificação de todos. E depois nós damos a resposta ao Senhor, com a nossa oração vernácula novamente, elevando a Ele toda a honra, toda a glória, e já em cima daquilo que o Senhor falou, nós o respondemos. E assim a oração se torna viva, né? Quanto mais o ciclo carismático acontecer, mais nós vamos ter no nosso coração, na nossa vida de oração, a espontaneidade e a docilidade de deixar o Espírito Santo falar e agir em nós. Deus abençoe você, a paz de Jesus, e até semana que vem com mais um vídeo, o 4º vídeo desta série Eu Amo Meu Grupo de Oração. A paz de Jesus.